tarde, família! Quem aqui está muito animado para sonhar para Deus? Vou compartilhar com vocês uma escritura poderosa lá em Salmos. Vamos em Salmos capítulo 18. Salmos capítulo 18, versículo 32. Diz assim: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Uau! Essa aqui ao meu lado é a Thaís, eu vou deixar ela compartilhar as convicções dela. Sim, também. Boa tarde, mulheres! Sim, é um privilégio estar aqui com vocês essa tarde, amém? E eu acho incrível essa escritura e me faz pensar que se você está aqui é porque você é uma líder ou quer se tornar uma líder no futuro, líder de bate-papo. E eu acho incrível porque eu não tenho dúvidas que cada uma que está aqui, Deus te deu talentos. E poder pensar, irmãs, que Deus deu talentos para cada uma de nós. E a gente precisa usar os nossos talentos para glorificar o nome de Deus. E aqui nessa escritura, no versículo 34, diz assim: Ele treina as minhas mãos para a batalha. Então, irmãs, a gente precisa usar os nossos talentos para a glória de Deus e ir para a batalha. E, mulheres, essa sessão é perfeita para treinar os nossos braços para a batalha. E eu estava pensando, quando eu estava vindo para cá, nossa, segunda-feira vai começar a batalha lá na USP, por exemplo, que eu estou lá na USP. E, na verdade, irmãs, a batalha já começou. A batalha começa hoje, agora. Então, eu quero animar, irmãs. Vamos aproveitar com todo o nosso coração dessa sessão, porque é para a glória de Deus, para a gente aprender e treinar as nossas mãos para a batalha, amém? Sim, irmãos, é muito incrível como ele fala no versículo 38, que Deus reveste a gente de força. Então, esse momento aqui, a gente vai ser revestido da força de Deus. Para quê? Para a gente correr mais ágeis do que coça. É estranho falar isso, né? Mas vocês sabem o que é esse animal? É um animal baixinho aqui, que você não dá nada, mas ele corre cerca de 70 km por hora. Então é um animal muito rápido. Então, irmãos, vamos sair daqui inspirado para pegar a palavra e avançar o reino de Deus, amém? Nessa batalha espiritual. Então, irmãos, vamos dar todo o nosso coração para sair daqui com decisões. Sair daqui realmente agradecendo ainda mais a Deus em todo o Brasil. Para avançar o reino de Deus, amém? E é com esse ânimo, esse coração que eu e a Thaís queremos desejar um bem-vindo à Sessão por Sonhos, Líderes de Bate-Papo! Vou orar para a gente. Querido Deus, Santo Eterno Pai, muito boa tarde, Deus. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui aprendendo um pouco mais de como crescer, Pai, ao Senhor. Como poder, Deus, glorificar ainda mais o Teu nome no nosso dia a dia, Pai. Poder, Deus, sair daqui com decisões. Poder, Pai, sair daqui, Pai, aprendendo um pouco mais de como liderar com excelência um bate-papo, porque é para glorificar ao Senhor, Deus. E, por favor, Pai, abençoe esse momento para a gente sair daqui com muito mais conhecimento. Em nome de Jesus, te oro e agradeço. Amém. Amém. Pequenos grupos têm o poder de mudar o mundo. Pequenos grupos têm poder de mudar o mundo. Vocês acreditam nisso? E a intenção hoje é que vocês saiam acreditando nisso com todo o coração de vocês. Boa tarde a todos, eu sou o Gabriel. Essa aqui é minha esposa, a Amanda. E é um privilégio estar aqui com vocês. Poder estar nessa sessão de líderes de bate-papo. Poder aprender como que um pequeno grupo pode mudar o mundo inteiro. Como um pequeno grupo pode transformar não somente o seu bairro, mas todo o mundo. Então, quero muito esperar vocês. Quero muito agradecer primeiro o Vini Bia pela oportunidade de estar pregando aqui. Obrigado, irmãos, pela oportunidade.
E o título da pregação de hoje é Um Coração para Liderar um Bate-Papo. Então, como eu falei, irmãos, qual que é a nossa intenção aqui hoje? É que vocês saiam daqui com o coração correto e as estratégias corretas para poder fazer um bate-papo mudar o mundo. Fazer com que o seu bate-papo possa mudar o mundo. Fazer com que o seu bate-papo seja transformado e mude não somente onde você está hoje, mas todo lugar onde você for visitar. E a gente tem 3 pontos no dia de hoje para poder passar para vocês. Vamos em Lucas 5 para o primeiro ponto. Lucas 5, versículo 17. Então talvez vocês vão escutar aí, vai Rodrigues, vai Murilo, vai Espessamilha, é tudo eu, tá bom? Não são outras pessoas aqui em cima. Então Lucas 5, versículo 17, diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todo o povoado da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram a sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Então aqui a gente vê Jesus, é uma história muito conhecida que é do paralítico, e os amigos que levaram o paralítico até Jesus. E todo o sacrifício que eles fizeram. Mas eu não vou falar sobre isso agora, o que eu vou falar é sobre o que Jesus está fazendo aqui. Fala que Jesus estava sentado, basicamente em volta dos fariseus, mestres da lei e procedente de todos os povoados da Galileia. O que é isso? É um bate-papo. Você pega aqui, a gente for parar para pensar, era Jesus com seus discípulos e os visitantes, que eram os fariseus, eram os mestres da lei, e provenientes de toda a Galileia. E aqui estava rolando um bate-papo, estava acontecendo um bate-papo. Mas algo interessante que fala é que o poder do Senhor estava com ele para curar. Então esse bate-papo não era qualquer bate-papo, mas era um bate-papo cheio do poder de Deus, ao ponto de curar um paralítico. E por que o poder de Deus estava naquele lugar? Porque Jesus estava com Deus. Porque Jesus estava sempre alinhado com Deus, sempre alinhado com a vontade de Deus. Então Jesus tinha muito clara essa convicção de que pequenos grupos têm o poder de mudar o mundo. E não é à toa que Jesus fez, montou um pequeno grupo. E desse pequeno grupo, todo o mundo foi evangelizado. E essa convicção, irmãos, como a gente pode ver, não é uma convicção que veio de mim, da Amanda, da Bia ou qualquer pessoa. Mas é uma convicção que Jesus ensina. Que os pequenos grupos sim podem mudar o mundo. Então, qual tem sido a sua convicção sobre isso? E o primeiro ponto que eu queria passar para a gente é: por que liderar um bate-papo? Então, a gente vê aqui exatamente isso. Jesus, ele tinha um coração disso, de montar o pequeno grupo para poder mudar o mundo, por meio desse pequeno grupo. E essa era a vontade de Jesus. Era fazer com que todos conhecessem a vontade de Deus por meio desse pequeno grupo. E Jesus era o que ele mais queria, era ajudar as pessoas. E fala que ele tinha um sonho, e por isso o poder de Deus estava com ele. Jesus estava muito alinhado com Deus. O sonho de Deus era qual? Evangelizar todo mundo. Ao mesmo tempo, Jesus também tinha esse mesmo sonho. E quando nós estudamos a Bíblia, nós recebemos um sonho que Deus tem. E qual que é o sonho? De que todo mundo seja evangelizado. E quando nós decidimos ser batizados, nós compramos esse sonho para nós. Nós tomamos a decisão de fazer desse sonho de Deus o mesmo sonho que o nosso mesmo sonho. Só que o ponto é o quanto você acredita de fato nisso. Que o seu bate-papo pode mudar o mundo. O quanto você está vivendo isso na prática. Mas talvez você pode pensar: Gabriel, mas eu sei que esse é o sonho de Deus. Tudo bem, você pode saber disso. Mas saber qual é o sonho de Deus não te faz participante dele. Então eu fico pensando muito nisso. O quanto que eu sou participante do sonho de Deus. Então, eu sei que agora o sonho do Valdir é terminar o doutorado. Então, ele vai terminar o doutorado, amém? E esse é o sonho dele. Mas saber que o sonho do Valdir é terminar o doutorado faz com que eu seja participante do sonho dele? Não, eu não estou lá no laboratório com o Valdir. Eu não estou lá ajudando ele, até porque eu acho que ele ia atrapalhar mais do que ajudar ele se eu fosse lá.
Então eu não sou participante do sonho dele. Talvez também o Vini tenha um sonho de aprender a dançar forró. Talvez esse é o sonho mais da Bia do que do Vini, amém? Mas saber disso não me faz participante, a não ser que talvez eu faça aula junto com o Vini para poder dançar junto com ele, amém? Talvez pode acontecer isso também. Mas o ponto aqui, irmãos, a gente vê que o bate-papo de Jesus tinha poder. E por que o bate-papo de Jesus tinha poder? É porque ele estava alinhado com o sonho de Deus. De que o pequeno grupo dele poderia sim mudar o mundo. E isso é que fazia a diferença. Queria deixar a Amanda compartilhar. Sim. Boa tarde, mulheres. Eu estou muito animada de falar sobre esse tema, porque eu tenho muita convicção de que pequenos grupos mudam o mundo, e é por essa razão, e por essa razão somente, que nós lideramos o bate-papo. E nós sonhamos em liderar um bate-papo. Esse é o porquê. E se a gente entende o porquê, muda tudo. Eu amo essa escritura que o Gabriel leu, porque no versículo 18 ao 20, no versículo 17, fala que Jesus estava liderando esse bate-papo. Gabriel deixou claro aqui, as escrituras deixam claro. Mas no versículo 18, mostra que esses homens tinham o coração de liderar, mesmo sem estarem liderando esse bate-papo. E por causa dessa fé, esse paralítico foi salvo. Então, qual o ponto? Você não precisa de um título para ser fonte de salvação para as pessoas. Você precisa de fé. É o que a gente vê nessa escritura. Eu acredito que o coração de quem entende o porquê liderar o bate-papo é o mesmo coração desses homens. O coração de quem entende o porquê liderar bate-papo não é de fato liderar o bate-papo, mas é ter o coração de quem lidera. Exemplo. Qual foi o coração desses homens? Eles trouxeram o paralítico. Mas eles pararam aí. Beleza, o paralítico está no bate-papo de Jesus. Incrível, né? Só de se levar uma pessoa no bate-papo já é muito legal. Às vezes a gente sua para poder levar uma pessoa no bate-papo, não é assim? Mas eles não pararam aí. Eles trouxeram o paralítico, fizeram entrar na casa, colocaram diante de Jesus. Não deu certo por causa da multidão. Voltaram, subiram no terraço, baixaram a maca, passaram a abertura, abriram o teto. Aí o amigo estava diante de Jesus. Aí Jesus curou o amigo. Sabe, vendo a fé que eles tinham, Jesus salvou esse homem. E esse é o coração de quem lidera um bate-papo, muito mais do que um título. Vocês estão comigo? E sabe que, mulheres, muitas de nós, como sendo colíderes ou não, ou simplesmente por estarem em um bate-papo, porque lembra, não é sobre o título, muitas das vezes nós não temos esse coração. Eu vejo que muitas mulheres sonham em coliderar um bate-papo. Mas essas mesmas irmãs, muitas vezes, sonham em liderar um bate-papo, sonham em namorar um líder. Né? Eu vejo muitas mulheres falando assim, nossa, eu quero namorar um líder. Eu oro, está lá na minha listinha de oração, um homem que lidera, um homem que tenha sonhos, um homem que cuida das pessoas. Não é assim? É assim, né? Mas, às vezes, essas mesmas irmãs nem levam um paralítico para perto de Jesus. Nem levam um visitante no bate-papo. Qual a chance... Por exemplo, eu sonho em ser missionária. Então, no dia que você for missionário, vai mudar o coração. Gente, não. O mesmo coração, o princípio de ser fiel no pouco, é onde você vai ser fiel no pouco, no muito, se aplica. Se você não é fiel no grupo que você está agora, muito dificilmente você vai ser fiel em um outro lugar que Deus te colocar. E é por isso que muitas vezes Ele não te coloca. Então, o que Deus quer nos construir em cada uma de nós é esse o coração. Porque se você entende o porquê, entende que Jesus está ali, entende que você está levando alguém para perto dele, que se você sonhar em coliderar um bate-papo, é incrível, é ótimo. Mas quando você tem o coração, antes de ter o título, a glória é de Deus, não é sua. E um dos exemplos que mais me inspiram nessa área, e muitas de vocês já ouviram eu falar, mas eu amo essa história, é o do meu marido, Gabriel. Então, eu me lembro de quando nós fomos batizados, ele não tinha nem completado 1 ano de discípulo ainda. Nós estávamos no bate-papo na São Judas, na poderosa região leste, amém? E Renato e Maria estavam ajudando a gente, como sempre, né?
Vaitz e Túlio nos discipulavam, e eu me lembro do Gabriel mudando a rotina dele para poder acordar mais cedo, conseguir estar no trabalho. Nós não fomos batizados como universitários, fomos batizados como solteiros. A gente trabalhava no horário CLT mesmo. E aí ele mudou toda a rotina dele para poder estar todos os dias na universidade compartilhando. E eu me lembro de uma saída que nós tivemos namorando. E ele falou, nossa, tem sido muito desafiante, porque eu tenho precisado acordar agora 4:15 da manhã, para poder fazer um bom tempo com Deus e treinar antes do trabalho, ir trabalhar e depois estar na universidade. E eu até desci o meu colchão do quarto para a sala, para poder ficar mais fácil de eu acordar, porque é muito cedo para acordar. E aquilo me inspirou tanto. Eu lembro que eu ouvi ele falar, eu falei, meu Deus, eu quero casar com esse homem. Mas eu pensei isso, e eu orei a Deus, amém? E deu certo, amém? Deus é bom. Mas qual o ponto? Isso me inspira, porque ele não era líder. A gente não estava fazendo isso para ser um líder. A gente não estava fazendo isso para ter um título. A gente estava fazendo isso porque a gente era discípulo e estava aprendendo a dar todo o coração para Deus. E eu acredito que esse é o coração de quem entende o porquê. Quando você entende o porquê, você constrói o coração, e ao construir um coração, você passa a estar rendido à vontade de Deus. E isso é liderar, amém? Muito bom, Amanda. Então a gente vê o porquê de liderar. Primeiro porque é o sonho de Deus. No momento onde você foi batizado, você fez Jesus seu Senhor e Salvador. E você tomou para você esse mesmo sonho de Deus. Então decidir não ter o coração de liderar o bate-papo é decidir contra a sua própria palavra. Então isso é importante a gente entender e tomar a decisão todos os dias de ter esse mesmo coração, ainda sem título nenhum. Estão comigo, irmãos? Segundo ponto, Atos 19, versículo 8. Segundo ponto, como liderar um bate-papo. Então, versículo 8 ao 11. Diz assim, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Segundo ponto, como liderar um bate-papo. Então aqui a gente vê agora não o bate-papo de Jesus, mas o bate-papo de Paulo. Então ele pegou os mesmos princípios de Jesus e aplicou. Então aqui o bate-papo de Paulo talvez era o nome bate-papo dos tiranos, ou bate-papo tirano. Era bate-papo de Paulo aqui. E ele teve um coração de simplesmente mudar a estratégia, mas quando ele decidiu ficar em Tirano, na escola de Tirano, ele ficou ali durante 2 anos. E qual que era a frequência que ele estava ali ensinando? Diariamente. Ele não ia por 1 hora na semana somente ali ensinar. Ele ia diariamente ensinar na escola de Tirano. E eu tenho aqui alguns subpontos para nos ensinar como liderar um bate-papo. O primeiro é, esteja diariamente no seu campo do bate-papo. Então, muitas vezes nós temos o costume de, basicamente, estar no dia do bate-papo, na universidade, ou no shopping, se for bate-papo, mas somente no dia do bate-papo a gente está ali. 1 hora somente está ali, durante toda uma semana. E às vezes não tem visitante. E você fica incomodado com isso, você fica triste com isso. Mas você parar para pensar, durante 7 dias da semana, você dedicou somente 1 hora de um dia só, para poder estar ali no seu campo missionário. Para estar ali na universidade, ou no shopping, no local onde você faz bate-papo. Então, o bate-papo que você terá na quinta-feira começa hoje. Se o seu bate-papo é terça-feira, ele começa terça-feira da semana passada. Se o seu bate-papo é na segunda, ele começa na segunda-feira passada. Então, o seu bate-papo não começa no dia do seu bate-papo. O seu bate-papo não começa um dia antes, ele começa uma semana antes. Por quê? Porque você precisa estar diariamente no seu campo de batalha. Se você não faz isso, é muito difícil termos visitante. Deus ainda abençoa, porque a gente tem um coração de querer compartilhar a fé, de querer estar com as pessoas,
Mas eu acredito que Deus abençoaria ainda mais se nosso coração fosse mais sacrificial e estar todos os dias no campo de batalha. Segundo ponto aqui que a gente vê é, saibam o que eles pensam. Então aqui Paulo ele falava acerca do reino de Deus. E qual que é o ponto, irmãos? Como bate-papo, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo. A gente precisa saber o que está acontecendo, o que as pessoas têm falado, o que as pessoas têm discutido. Saber o que elas estão pensando. Porque isso vai nos ajudar a sermos criativos nos nossos bate-papos. Então, e ajuda a gente a se preparar também uma semana antes, como eu falei. Então, sendo aberto com vocês, tem vezes que eu vejo flyers de bate-papo que está assim o tema, confiança em Deus. Não é um problema isso. Entenda o que eu vou falar para vocês agora. Não é problema ter o tema confiança em Deus, ter o tema fé. Porque esse é um princípio importante. Mas existem tantas coisas no mundo onde você pode pegar algo que é chamativo e ainda assim aplicar esse conceito de confiar em Deus. Em vez de colocar só a confiança em Deus. Esse exemplo mesmo que a Amanda deu no bate-papo da São Judas, que a gente liderava, eu lembro que teve uma época que se falava muito o mal do século XXI, os maus do século XXI. Era muito falado sobre depressão, sobre ansiedade, sobre diversos outros temas disso. E foi algo que a gente decidiu fazer, uma série sobre isso. Então, era algo que as pessoas estavam falando muito e conversando muito naquela época. E quais os princípios que a gente passou? Falando de depressão, a gente falava muito sobre confiar em Deus. Falava sobre ansiedade, a gente falava muito sobre ter fé, sobre confiar em Deus também. Qual que é o ponto? Nós precisamos estar atentos ao que o mundo tem falado. Para que a gente possa chamar a atenção das pessoas em participar do bate-papo. Porque o bate-papo não é para discípulo, irmãos. O bate-papo são para os visitantes. Nós precisamos entender isso, de chamar a atenção das pessoas para poderem participarem do bate-papo. Poderem participar e ter o coração de conhecer mais quem é Deus. E nós precisamos de temas atuais para chamar a atenção das pessoas. Sim. Eu amo muito esse conceito de aprender como liderar o bate-papo, porque eu acredito que é aí onde as mulheres são essenciais num bate-papo. Pensa só. O como significa o que a gente faz de diferente. Então, se você pensa, hoje em dia tem muitos grupos religiosos que estão toda semana em algum lugar, principalmente nas universidades. Tem muitos grupos que estão ali. Então, se você vai uma vez por semana no mesmo lugar fazer a mesma coisa que os grupos religiosos fazem, qual a diferença? Não tem diferença nenhuma. Mas o como implica a diferença que, como discípulos, nós fazemos. E esses dois subpontos que o Gabriel trouxe, de estar diariamente e ser criativa, são as nossas maiores fortalezas. Só que o mundo deturpa isso pra gente. O que significa estar atenta a tudo que o mundo está falando? Ser fofoqueira. É isso que o mundo nos ensina, ser fofoqueira. Seguir lá o Fofocalizei no Instagram, o gossip do dia, não é assim? Eu sei, já segui várias vezes. E aí a gente está sabendo de tudo que está acontecendo. E faz o que com isso? Gasta tempo rolando o feed. Mas como discípulas, nós fazemos a diferença. Nós sabemos de muitas coisas, porque mulheres são muito antenadas nas coisas que acontecem. A gente conversa muito, a gente adora falar, não é assim? A gente conversa muito. Só que como discípulas, nós fazemos a diferença. A gente pega essa informação e dá sugestões para os nossos líderes de bate-papo. Não é assim? Entende? Isso é ser espiritual. Não é ficar fazendo fofoca, mulheres. Vamos lá. Então, você está sabendo de alguma coisa que está rolando? Dá uma sugestão para o seu líder de bate-papo. O que você acha de fazer um bate-papo sobre isso? Pode ter essa pergunta. Você pode, enfim, dar sugestões para ele. Ele precisa dessa ajuda. E esse é o nosso papel. A mesma coisa que dá de estar diariamente e ter criatividade. Nós somos tão boas em ver o que falta. Não é assim? Meu coração é de ver o que falta. Mas as coisas que faltam podem se transformar em ideias. E esse é o nosso papel como colíderes de bate-papo. E lembra, não só como colíderes, como participantes do bate-papo. Porque o ponto não é o título, o ponto é o coração. Amém? Muito bom, irmãos. Isso vai nos ajudar muito a exatamente pensar sobre isso. E algumas coisas práticas, bem rápidas, para a gente poder pensar, é a primeira coisa, criem família no bate-papo de vocês. Então pensem nisso, porque se vocês não criem família dentro do bate-papo, se as pessoas não se sentem importantes dentro do bate-papo, o que vai acontecer? Eles não vão se sentir participantes. Isso é um grande problema. Então descubra qual que é a fortaleza do seu grupo. Talvez um grupo de solteiros, o que acontece? Tem a fortaleza que é financeira, que o Ataíde falou aqui.
Então faça um happy hour, faça algo diferente no bate-papo para poder aproveitar a arma forte dos solteiros, amém? Então, interação no grupo. Então, no grupo do bate-papo, grupo do WhatsApp, interage no grupo. Se o seu líder mandar algo, interage com ele. Não deixe ele no vácuo, não deixe ele falando sozinho. Porque isso ajuda ao grupo crescer também. Então, as funções. Cada integrante do bate-papo precisa de uma função. Isso é importante, não é opcional dentro do bate-papo, irmãos. Isso é essencial. Todos os integrantes do bate-papo precisam de uma função. Isso faz com que as pessoas sintam parte do grupo. Se sintam participantes daquele grupo que está fazendo parte. Então pense em comentários durante o bate-papo também. Como eu falei, lembrem, o bate-papo é para visitantes. O que isso implica? Quando tiver um bate-papo, por exemplo, na primeira pergunta, o que traz felicidade? Por favor, não comentem, Deus, porque em Salmo 119 fala isso. Não façam isso. Por quê? Porque você está dando a resposta do bate-papo inteiro já. Então você acaba com o bate-papo, basicamente. Então eu quero ajudar vocês a pensarem de que façam comentários de como vocês pensavam antes de ser discípulos. Comentem isso. Então pensem, lembrem como vocês pensavam antes de ser discípulos. E façam esse comentário na primeira pergunta. Para que no final você faça um comentário como a Bíblia te ajudou a mudar a sua mentalidade. E isso pode ajudar os visitantes a mudar o próprio coração também. Então, tenham alvos de ter sempre visitante no bate-papo. Como eu falei, o bate-papo é uma equipe missionária. Então, se tem um bate-papo da São Judas, bate-papo da UFRJ, ninguém sem esse bate-papo vai estar lá evangelizando. Então, é o seu campo missionário. O bate-papo é um time missionário. E persevere, irmãos. Como Paulo fez aqui, ficou 2 anos seguidos pregando a palavra e ensinando na escola de Tirano. Então, eu quero inspirar cada um de vocês a lembrar que pequenos grupos têm o poder de mudar o mundo. E fazendo isso, nós podemos alcançar muitas pessoas, inspirar muitas pessoas para Deus e para Deus te a glória. Amém. Existe um conceito na neurociência chamado de falha no monitoramento de fonte. Essa falha ela resulta do cérebro não entender exatamente de onde uma determinada memória veio. Se ela veio de uma experiência real, imaginação, um sonho que você teve, ou ainda algo que alguém te contou. E o ponto é que muitas vezes o cérebro ele não sabe bem diferenciar entre uma experiência real e uma experiência imaginada. E muitos atletas de alto nível, eles usam dessa falha para benefício próprio, utilizando algo chamado de visualização. Então eles usam isso para já se verem como vencedores, antes mesmo da competição sequer ter começado. Eles já se veem como vencedores. Agora imagine espiritualmente falando, se a gente já também aplica esse mesmo princípio. Se a gente hoje já se vê como poderosos líderes de bate-papo. Se a gente já vê o nosso grupo como um poderoso grupo frutífero. O que seria desse grupo, irmão? Se a gente abraça essa visão. Por isso o título da aula é o coração para dar visão. Vamos para Juízes 6, versículo 11. Então eu me chamo Lucas ou Moura, ou Lucas Moura. E hoje nós três vamos falar sobre o coração de Gideão. Juízes 6, versículo 11. A Bíblia diz: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então aqui o contexto dessa escritura, por conta do pecado dos israelitas, Deus entrega eles nas mãos dos midianitas. Israel clama por um libertador. Esse libertador seria Gideão. Mas o problema é que Gideão, aqui nas escrituras, nesse momento, ele não estava com muita cara de libertador. Então a Bíblia fala que ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, o que é um absurdo. O trigo, normalmente, ele era malhado numa eira, que era um local aberto, onde o vento ajudava a separar a palha do grão. O tanque de prensar uvas, por outro lado, era uma estrutura totalmente fechadinha. Ou seja, Gideão estava com medo aqui, ele estava escondido, estava acanhado. Mas olha que interessante, Deus já via ele como um poderoso guerreiro. Então o ponto é, irmãos, Deus já tem visão
para cada um aqui. Deus já tem visão por você e pelo seu grupo. A pergunta que fica é, você tem? Então, um exemplo que me inspira é de um irmão da poderosa região oeste de São Paulo, que é o Caiodê. O Caiodê me inspira muito, irmãos, porque recentemente a gente começou a campanha universitária de volta às aulas na USP, e o Caiodê me falou algo que me impactou muito. A gente estava compartilhando em determinado lugar ali na USP, e ele falou, uau, há pouco mais de um ano atrás, compartilharam a fé aqui nesse mesmo lugar comigo, eu fiz os estudos da Bíblia e me tornei um discípulo. E agora eu estou nesse mesmo lugar, compartilhando a fé com outras pessoas e fazendo discípulos também. Irmãos, isso me deu um insight. Às vezes você está falando com o seu futuro irmão em Cristo e você nem se dá conta. Às vezes você está falando com o futuro líder de bate-papo e nem se dá conta também. Talvez você seja o próximo líder de bate-papo e você nem se dá conta também. Então, irmãos, o poder de dar visão, o poder da visualização é quase como um poder de ver o futuro. Então, eu quero fazer um exercício mental com todos nós agora. Quero pedir para vocês fecharem os olhos, todos. Então, feche os olhos. Agora eu quero que você se visualize no seu campo missionário, na USP, na UFSCar, o campo missionário que Deus te deu. Eu quero que você se imagine agora liderando o bate-papo dos sonhos. Você, como um poderoso líder, por causa da sua fé, criou o bate-papo dos sonhos. Agora eu quero que você visualize, como que é esse bate-papo? Quantas pessoas tem nele? Quantas pessoas estão estudando a Bíblia? Como são os visitantes ali na roda de conversa? Como é a união desse grupo? Como que você está falando ali com as pessoas? Imagine você dando poderosas direções, cheio de poder. Pode abrir os olhos. Agora eu quero que você viva esse sonho, amém? Então, esse bate-papo dos sonhos que você pensou agora, na verdade não é o bate-papo dos sonhos. É o bate-papo que deve ser, amém, irmãos? Esse é o bate-papo que deve acontecer, porque Deus já nos vê como poderosos guerreiros. Então, quero chamar cada um aqui hoje até abraçar a visão que Deus já tem por nós, irmãos. Deus já tem visão por você, Deus já tem visão pelo seu grupo também. Ter fé de que você já é um poderoso líder de bate-papo. Ter fé que o seu grupo já é um poderoso grupo que dá fruto semanalmente. E tratar seu grupo e você mesmo como se já fosse a realidade. Fazendo isso, irmãos, a gente vai abraçar a visão que Deus tem por nós. E mais do que uma medalha, como os atletas, a gente vai receber o prêmio de estar um dia com Deus nos céus. E para Deus seja a glória. Amém. Traições, brigas, acusações. Essas são algumas das coisas que tinham em um famoso programa de TV chamado Casos de Família. Pelas risadas, eu acho que alguns daqui sabem do que eu estou falando. Então, pensando com calma, eu acho que foi um grande delírio coletivo tudo que acontecia ali, porque era um absurdo. Mas por trás de todas essas coisas que eram muito exageradas, o que nós víamos? Famílias desunidas ou falta de laços, falta de afetividade, de proximidade. E espiritualmente falando, irmãos, nosso bate-papo é o nosso mais próximo núcleo de família. Como que é o seu bate-papo hoje? Como que é a sua proximidade com cada um dos membros? Muitas vezes é longe do ideal. E por isso, na aula de hoje, vamos aprender na Bíblia como criar laços profundos e unir nosso bate-papo, amém? Então, o título da nossa aula é O Coração para Criar Família. Vamos continuar a leitura, irmãos, aqui em Juízes 6, versículo 15. Então a Bíblia diz: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Então aqui a gente vê um pouco do coração de Gideão. Gideão, ele foi chamado e Deus deu visão para ele. Mas ele fala duas frases muito interessantes nesse momento. Gideão fala o seguinte: o meu clã é o menos importante. Ou seja, ele via o próprio bate-papo dele como um obstáculo para atingir o que Deus queria para ele. Além disso, ele falou, eu sou o menor. Então, além de ver o bate-papo dele como um obstáculo, ele não se enxergava como um fator de mudança para o grupo. E muitas vezes, irmãos, esse pode ser o nosso coração com o nosso grupo.
Ah, mas o meu bate-papo tem poucas pessoas, não tem como fazer a diferença. Ou o meu bate-papo tem pessoas com perfis extremamente diferentes. Ou nem sei porque essa pessoa está no meu bate-papo. Tipo... Ou o meu bate-papo só tem pessoas desanimadas. Você já parou para pensar que o seu bate-papo talvez seja o que você está, porque Deus quer que você seja o fator de mudança para o grupo? Mas você só é fator de mudança no seu bate-papo quando cada uma das pessoas entende que você se importa com elas. E se importar com o seu grupo não é só mandar uma mensagem de bom dia ali cedo, ou marcar um tempo em família por mês, vai muito além disso. É comprar as lutas dos membros e lutar não por eles, mas lutar com eles. Então, esse é o coração de Gideão quando a gente vê aqui. Se importar é o que a gente vê o que Gideão faz logo na frente. Somente quando Gideão entendeu que ele precisava abraçar a família dele, é quando a gente vê lá na frente, que aparece no versículo 34, que quando ele abraçou a família, cada um do clã dele, quando ele chamou para a guerra, a família foi a primeira a ir junto. Em outras palavras, irmãos, quando nós abraçamos nossa família, quando nós nos importamos realmente com eles, eles são os primeiros a atender o chamado. Então, um bate-papo que me inspira muito nessa área é o bate-papo Mike, amém? Então, o bate-papo Mike é um bate-papo da região oeste, que eu tive o privilégio de estar no ano de 2024. E eu lembro que ano passado nós estávamos pensando em ideias para tempo e família. A gente pensou, caraca, tá chegando aqui perto do retiro, a gente precisa economizar um pouco, vamos ter algumas ideias. E o pessoal falou, a gente vai para a praia. Aí eu falei, gente, para a praia? Amém, vamos para a praia. O pessoal quer ir para a praia, vamos para a praia. E você pode pensar, nossa, a liderança é incrível para unir família, criar essa unidade. Mas, sendo bem honesto, irmãos, eu não estava com aquele coração no momento. Eu falei, gente, é muito dinheiro. Para quem é fora de São Paulo, talvez para o Rio, gente, para praia é incrível, tranquilo, atravessar a rua, talvez para alguns irmãos. Mas para aqui em São Paulo, demanda muito esforço. Então, demanda esforço, demanda dinheiro. Mas foi incrível porque pude ver o coração das pessoas do bate-papo. Então, não é só o líder do bate-papo, irmãos, que cria a família. Cada discípulo, a um nível de fé, é um líder para Deus. Então, pude ver que os discípulos estavam animados a dar todo o coração, não simplesmente para passar o tempo, mas eles estavam dispostos a investir dinheiro, investir do tempo deles para estarem com a família. Então, desafio, irmãos, faça ainda nesse mês de março algo com o seu bate-papo que você faria apenas com sua família. Quando nós entendemos que o nosso bate-papo é a nossa família e nós queremos investir do nosso tempo, investir do nosso dinheiro, das nossas condições, podemos dar o melhor para Deus. E para Deus seja a glória. Amém. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Essas foram as palavras de Jesus quando algumas pessoas questionaram se era possível resolver algumas coisas pessoais antes de priorizar o reino de Deus. Irmãos, sejamos sinceros. Muitas vezes, hoje ainda, pode ser o nosso coração ter esse coração. Mas isso acaba hoje, amém? Porque hoje a gente vai aprender com a palavra de Deus como ter o coração certo para avançar o reino com poder. Título de hoje, o coração para avançar. Vamos em Juízes 7, continuar a falar um pouco sobre Gideão. Juízes 7, versículo 5. Vamos ver Deus filtrando o coração dos homens. Versículo 5 diz assim: assim Gideão levantou os homens à beira d'água. E o Senhor lhe disse: separa os que beberam a água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês, entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros. Título de hoje: o coração para avançar. Incrível aqui, tem 10 mil homens que foram selecionados para ir para a guerra.
Mas Deus falou, o coração deles não está pronto ainda. Leva eles até a água, que eu vou separar o coração deles agora. E o interessante é que todos beberam água. Mas a forma que eles beberam água, como eles agiram, demonstrou o coração. Irmãos, o seu coração é revelado por ações, não por apenas intenções. Interessante aqui que 9.700 chegaram à água, estavam desesperados, morrendo de sede. Se jogaram no meio da água, começaram a beber localmente, esqueceram que eles estavam numa guerra, esqueceram que eles estavam numa missão, que a qualquer momento o inimigo podia chegar e matar ele nem ia perceber. Quando a gente desliga por um segundo da missão, o pecado pode chegar na nossa vida e a gente pode cair da fé. Mas tinha 300 homens que sabiam que a missão não é apenas um dia na semana, mas é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E mesmo com sede, eles pegaram as águas, trouxeram até a boca e a todo momento eles sabiam à volta dele o que estava acontecendo. Porque a missão não acaba quando você precisa cumprir coisas pessoais suas também. Um ponto de hoje, e é a resposta que a gente precisa para ter o coração certo para avançar. Para ter um coração certo para avançar o reino de Deus, precisamos estar sedentos para avançar, Deus, amém? E família, sendo aberto com vocês, eu gostaria muito de ser um dos 300, mas a realidade é que muitas vezes eu estava com 9.700. Eu só pensava em cumprir a minha necessidade básica. Não, eu vou avançar o reino, mas eu vou sozinho. Deixa eu cumprir primeiro o que eu preciso fazer. Mas Deus é muito bom, porque Deus nos ama de várias formas. Claro, com o discipulado, com escrituras, mas às vezes Deus nos ensina de formas diferentes. Há alguns dias atrás, num sábado pela manhã, a gente estava na rap e eu fui abrir uma porta de madeira que estava um tanto quanto emperrada. E eu coloquei um pouco mais de força, que é necessário, acredito, e a porta abriu com muita força, ela bateu e voltou. Mas quando ela voltou com, nossa, muito amor, aparentemente. Que ela voltou, esmagou meu dedo, e eu só vi o sangue pingando. Eu falei, deu ruim. Aí eu fui lavar, ela não estava parando. Tipo, Deus é bom, a Bia tava lá perto, valeu, Bia. E eu cheguei pra Bia como se fosse uma criança, sem saber o que fazer. Eu falei, então, Bia, não tá parando. Tipo, me ajuda. Aí, tipo, a Bia cuidou, limpou e tudo mais. Deus é bom, obrigado, irmã. Mas o incrível não só isso. Amém, a gente passa curativo, cuida, mas Deus pôde me ensinar, quando eu vi um pequeno ferimento no dedo, que eu precisava estar mais dependente de Deus, mas não só de Deus, das pessoas. Então isso revelou claramente o meu egoísmo, claramente o meu orgulho. Deus é muito bom porque nessa sala aqui, ou você lidera um bate-papo, ou você sonha em liderar um bate-papo. E não adianta lá ter um coração para avançar, mas se for um coração sozinho. Então, Deus é muito bom. Então, com pequenas coisas, nosso gente pode aprender que não adianta a nada querer ter sede para avançar o reino de Deus, mas fazer sozinho. Em conclusão, família, não adianta nada você ter sede para beber um simplesmente copo d'água. É normal. Agora, imagina passar um dia todo sem uma gota de água, num sol do Rio de Janeiro. Mais de 40 graus. Imagina a necessidade que você vai ter da água. Essa é a necessidade que as almas perdidas estão quando você não pensa em avançar. Mas para isso, para cumprir a vontade de Deus, de avançar o reino, não tem que ter apenas vontade. Tem que estar sedentos para avançar. Porque essa é a vontade de Deus, e essa deve ser a nossa vontade todos os dias, e a Deus seja a glória. Amém.